Nós estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo, também trabalhando a Revista Espírita de Allan Kardec, a revista que revolucionou no começo da divulgação do Espiritismo, quando Kardec iniciou seus trabalhos. Eu quero lembrar que no vídeo anterior nós falamos que foram 9 edições. Eu estive observando, na hora eu tentei fazer de memória. Na verdade foram 12 anos de edição da Revista Espírita. Sendo que no último ano, de 1869, Kardec veio a falecer no dia 31 de março de 1869. Os demais volumes, as demais revistas ficaram então de responsabilidade de um comitê de redação, que era chefiado pelo Sr. Armand Théodore Deslies e também pela esposa de Kardec, Amélie Gabrielle, né? Hoje nós vamos comentar com vocês. Eu estou pegando lá do comecinho da Revista Espírita, agora estou lá no finalzinho. Nós vamos trabalhar aí para que possamos mais à frente ter assim, uma melhor colocação aí das histórias. Nós estamos trabalhando para poder ver se devagarzinho a gente vai lançando aí o estudo, né? A ideia do estudo da Revista Espírita de Kardec, que eu acho que é uma das publicações mais abandonadas, que os espíritas geralmente não têm vontade de estudar, infelizmente. Aqui na revista do ano de 1869, no periódico de janeiro, nas páginas 47, 48 e 49, nós temos aqui a história de um senhor que morava em um apartamento, e ela é contada por um jornal da época chamado Petite Presse. O número de 19 de novembro de 1868, ele reproduzia um fato muito interessante. Conta que numa miserável mansarda, ficaria a rua Fort Saint-Germain, vivia ali, pobremente, um indivíduo já com alguma idade. Aqui na obra ele é chamado de P, mas nós vamos dar o nome para ele de Paulo, para que fique mais fácil de entender a história. Bom, Paulo não recebia ninguém. Ele mesmo que fazia comida, e muito mais frugal do que a de uma anacoreta, essa comida que ele fazia. Até porque ele vivia sozinho. A anacoreta é uma eremita, uma pessoa que vive só, solitária. E ele era interessante que ninguém visitava essa pessoa. Ele vestia roupas sórdidas, ele dormia num catre, ou seja, uma espécie de cama velha, repugnante. Ele tinha uma magreza extrema, ele parecia mirrado pelas privações de toda sorte. E, em geral, ele era considerado a vítima da mais profunda miséria. Entretanto, como ele não era visitado, depois de algum tempo que ele não era visto, um cheiro fétido começou a espalhar ali nos arredores. Aumentou tanta a intensidade que acabou por atingir um pequeno restaurante, veja só, que era situado no pavimento térreo, a ponto de os consumidores se queixarem. No prédio ali do lado, que me parece que eles começaram a sentir um mau cheiro muito forte. Aí então eles procuraram a causa desses miasmas, desses mau cheiros, desse fedor. E acabaram descobrindo que o cheiro vinha ali do local onde morava esse senhor, que nós estamos chamando de Paulo. Eles procurou então a causa em todos os lugares, mas
se lembraram, enfim, que aquele homem que morava naquele local não era visto já há algum tempo. Então, temendo que lhe houvesse sucedido uma desgraça, algo difícil, né? Eles foram procurar o comissário de polícia. Foram ao local, a autoridade judiciária, e quando chegaram no local onde estava o senhor, foram abrir a porta, entrou um mau cheiro tão forte que eles tiveram que dar algum tempo, esperar um pouco, para que viesse então abrir e constatar que ali estava o corpo do senhor Paulo. Bom, o que ocorreu, gente? Eles entrando no local, eles perceberam que estava em estado de completa putrefação o corpo dele, saindo em pedaços, com moscas varejeiras, vermes que corroíam as carnes e caíam então aqui e ali aqueles pedaços. Bom, esse estado de decomposição não permitiu saber com exatidão o que tinha vindo a causar a morte do senhor Paulo, que teria ocorrido já há bastante tempo. Não havia traço de violência, não havia sinal ou sinais que pudessem entender como é que o senhor Paulo tinha falecido. Bom, mas o que aconteceu? Procurando ali ao redor alguma pista, eles constataram que ele tinha guardado ali 35 mil francos. Esse numerário, gente, era em ações e obrigações industriais e valores diversos. 35 mil francos naquela época era uma fortuna. Aqui ainda completaram que eles tentaram achar uma causa natural que poderia ser apoplexia ou uma congestão cerebral. Bom, mas voltando aqui ao caso, então eram 35 mil francos que ele tinha guardado, mas ele era magrinho, era mirrado. Como é que pode uma pessoa nessa situação ter aquele tanto de dinheiro, né? Bom, depois das formalidades ordinárias, retiraram os restos humanos e desinfetaram o local. Pegaram o dinheiro, selaram o dinheiro e a polícia recolheu o dinheiro. Bom, na Sociedade Espírita de Paris, ele foi evocado através de um médium que Kardec identificou aqui para nós. Acho que me parece que é o senhor Hu. Ele diz aqui. E ele foi evocado. E aí ele responde para aquelas pessoas mais ou menos por que é que ele tinha falecido. Então veja bem, ele diz o seguinte: perguntais por que me deixei morrer de fome quando possuía um tesouro? Ele possuía um tesouro, muito dinheiro, e morreu de fome. Então ele explica que ele tinha, vamos ler aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, buscando a paciência de vocês. De fato, perguntai-me por que me deixei morrer de fome quando possuía um tesouro. De fato, 35 mil francos são uma fortuna. Ai, senhores, sois muito instruídos sobre o que se passa em torno de vós, para não compreender que eu sofria provações, e meu fim diz bastante que fali. Com efeito, numa existência anterior, eu tinha lutado com energia contra a pobreza, que não havia dominado senão por prodígios de atividade, de energia e de perseverança. Então vocês estão entendendo aqui, ó. Ele tinha vivido na existência anterior uma situação de privação. Por causa disso, ele tinha que poupar muito, guardar muito dinheiro para cuidar da família. Mas só que ele só pensava na família dele. Então ele diz aqui que desencarnou nessa situação, e quando ele reencarnou, ele trouxe o instinto
daquilo que aconteceu com ele na vida anterior, que ele era uma pessoa que precisava guardar muito para poder salvaguardar a família, embora que ele diz aqui que não se lembrou dos pobres nessa época. Então ele diz, com efeito, numa existência anterior, eu tinha lutado com energia contra a pobreza, que não havia dominado senão por prodígios de atividade, de energia e de perseverança. 20 vezes estive a ponto de me ver privado do fruto de meu rude labor. Por isso, não fui sensível com os pobres, que enxotava quando se apresentavam em minha casa. Reservava tudo quanto ganhava para minha família, minha mulher e meus filhos. Ele foi sovina para todo mundo, menos para a família dele. Isso na existência anterior. Escolhi para aprovação nessa nova existência ser sóbrio, moderado nos gastos, ou melhor, nos gostos, e partilhar minha fortuna com os pobres, meus irmãos deserdados. Então, nessa última existência, ele escolheu, então, ser moderado, não gastar muito, porque na vida anterior ele tinha tido dificuldade de obter as coisas. Aí ele pergunta, mantive a palavra? Ele diz, né? Mantive a palavra? Vedes o contrário, porque fui muito sóbrio. Vedes o contrário, porque fui muito sóbrio, temperante, mais que temperante, mas eu não fui caridoso. Então, gente, ele tentou numa existência posterior, nessa que ele faleceu sozinho, compensar os erros do passado dele. Isso pelo instinto das lembranças que ele trazia, que a gente traz intuitivamente aquilo que a gente viveu no passado. E aí, na hora que ele se vê vivendo ali aquela situação, sozinho, ele não mantém a palavra de ajudar os pobres e ele chega a morrer de fome, mesmo tendo ali dinheiro, tendo ali recursos para poder comer bem, viver bem, ter uma família ou mesmo cuidar de algumas pessoas. E infelizmente foi o que ele não fez, o que ele não manteve, né? Que teria sido a palavra dele. E ele diz ainda, o meu fim desventurado foi apenas o começo dos meus sofrimentos, mais duros, mais penosos, nesse momento, quando vejo com os olhos do Espírito. Assim, não teria só um minutinho aqui. Assim, não teria tido a coragem de me apresentar a vós, se não me tivesse assegurado que sois bons. De tão ruim, tão mal ele estava sentindo, porque uma pessoa pode se deixar morrer de fome tendo recursos, é muito triste isso aí. Então a avareza, né? A avareza é uma doença, né? E a avareza o matou. Ele passou a vida dele guardando dinheiro, guardando recursos e morreu de fome. Olha só. E ele diz o seguinte, venho pedir que oreis por mim, aliviai meus sofrimentos, menos vós que conheceis os meios de tornar o sofrimento menos pungentes, ou seja, menos difíceis, menos trevosos, né? Orai por vosso irmão que sofre e que deseja voltar a sofrer muito mais ainda. Então a consciência dele cobrando, para que ele pudesse voltar e sofrer pelo bem que ele deixou de fazer, porque ele não foi uma pessoa má, ele foi apenas uma pessoa boa, que guardava aquilo que ele ganhava, mas que não deu para ninguém. Quer dizer, a avareza o impediu de ser uma pessoa boa, mas ele era uma pessoa comedida, trabalhava, né, tinha recursos, produzia algo para a sociedade no trabalho, mas ele morreu de fome, porque não tinha coragem, nem para ele mesmo, de fazer o bem nem para ele. Veja bem, o avarento, ele não faz o bem nem para si mesmo, né? Então ele fala, piedade, meu Deus, piedade. Piedade para o ser fraco que faliu. E vós, senhores,
compaixão por vosso irmão que se recomenda às vossas preces. Está muito triste essa questão da avareza. Essa historieta muito interessante, gente, está então na Revista Espírita, das obras de Allan Kardec, porque as pessoas falam muito nos livros mais famosos, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. E Kardec tem outras obras, e entre elas está, então, a Revista Espírita. A Revista Espírita, que é o local, né, a oficina de trabalho, onde ele fazia o relato das suas experiências como descobridor, né, de fatos e de novas maneiras de encarar a espiritualidade através do estudo do Espiritismo. Bom, para encerrar, eu só gostaria de dizer a vocês que o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, ele funciona aqui em Piaçu, Minas Gerais, a segunda-feira, a partir das 20 horas, que é a reunião de estudo e passes, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E também o estudo de obras também como o Livro dos Espíritos e tal, a gente também dá uma pincelada ali, conversamos, dialogamos com as pessoas e depois aplicamos o passe. É um trabalho simples, humilde e que conta com pouquíssimas pessoas, mas estamos tentando levar adiante. Bom, estamos levando adiante com a ajuda da espiritualidade. E também, então eu gostaria então de encerrar, né, o nosso vídeo. Eu agradeço a paciência. Para mim, se uma pessoa apenas assistir já está bom demais, que a gente está fazendo a nossa parte, como a história do beija-flor, né? Se bem que aquele beija-flor é muito ignorante, não é? Ele estava apagando o fogo, balançando as vasilhas para cair gotinhas, não ia apagar nunca. Mas de qualquer forma, é um exemplo bom, nós queremos seguir. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Até a próxima, que Jesus esteja no coração de todos. Muito obrigado.